Fala pessoal, Marcelo do Papo de Sardinha. Eu gostaria de falar muito hoje da realidade de quem sonha em viver do mercado financeiro. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente. A realidade de quem hoje tem o sonho, tem o desejo, tem a vontade de viver do mercado, ele acaba sendo uma realidade consumista. Bom, Marcelo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando você entra no mercado financeiro, ele tem N motivos que te faz e que te induz a se encantar pelo mercado financeiro. Essa indução, não sei se essa é a expressão certa, mas essa métrica, essa mecânica, o que te faz entrar no mercado financeiro, ele te induz errado, ele faz você entrar para o mercado financeiro de maneira equivocada. Exemplo, eu gosto muito de dar os exemplos. Exemplo, vou falar de mim, tá? Quando eu entrei no mercado financeiro em 2005, eu tinha uma realidade financeira muito ruim. Essa realidade financeira muito ruim que eu tinha na época, ela me despertou os olhos para uma possibilidade de ganhos maiores. Só que por trás desse sonho, dessa possibilidade que é muito possível, e aí eu conto a história que eu já contei no outro vídeo, em alguns vídeos, por trás dessa possibilidade, ela existe oculto o risco. E não se vende o risco, se vende a possibilidade de ganhos fáceis, a possibilidade de você ficar rico, a possibilidade de você ganhar o que você não ganha. Se você ganha lá X valor, um salário, 2 salários, e você ganha um salário em 1 hora, em um salário em 1 minuto, você ganha 2 salários em 10 minutos, isso é muito nocivo. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam viver a realidade de vocês. Vocês precisam viver a própria realidade. Esqueça a realidade do que você vê na internet. Eu posso ganhar, o cara ganhou 10 mil numa operação, o cara ganhou 5 mil, o cara ganhou... Cara, esquece isso. Porra, Marcelo, por que esquece? Porque por trás desses 10 mil existem N fatores. Já falei sobre isso. Existe uma história, existe anos de estudo, existe mentiras, existe falsas realidades, existe grana. Ou seja, tem gente com grana para você fazer 10 mil reais num dia, cara, você precisa ter muita grana. Então, viva a sua realidade. Não viva a realidade da internet. E assim, você vivendo a sua realidade, daqui a alguns anos, eu digo anos, eu não estou dizendo meses, você vai estar vivendo uma realidade parecida com a da internet. Mas esse processo, respeite o processo. Esse processo, ele precisa ser respeitado. Esse processo, ele precisa ser galgado, você precisa passar por isso. Você precisa passar pelas perdas, você precisa passar pelos estudos, você precisa passar pelos aprendizados, você precisa passar todo o processo de entender o melhor operacional para você,
do que mais se adapta à sua realidade, se é com um contrato, se é com 10, se você se adapta a 10 contratos, se você só se adapta a 1 ou 2 ou 3 ou a 5 contratos, se você vai se dar bem fazendo uma entrada longa ou uma entrada curta. Você precisa viver a sua realidade. Você precisa respeitar a sua realidade. Porra, Marcelo, o que você está dizendo, cara? O que eu estou dizendo? Cara, se eu ganho 1.000, eu posso entrar com 10 contratos? Não entre com 10 contratos, porque você vai quebrar. E quebrar a conta, cara, eu já quebrei várias para falar a verdade. Cara, entre com um. Eu já falei isso em vários vídeos meus. Cara, com 10% no mercado financeiro, 10% em qualquer lugar é muita coisa. Porra, 10% ao mês. Marcelo, eu só ganhei 10% em cima de 1.000. Cara, o grande erro de quem está no mercado do day trade é que ele quer transformar 1.000 em 2.000. Cara, pode acontecer? Pode acontecer. Mas a possibilidade de você, ao invés de transformar 1.000 em 2.000, e ao invés disso transformar 1.000 em 0, em perda total, é muito maior. Respeite, não tenha ganância. A ganância é o maior inimigo. Humildade no mercado. Respeite o mercado. Eu vou para cima do mercado. Pô, beleza, eu não me garanto ir para cima do mercado. Eu vou sempre com cautela, sempre observando, sempre respeitando. Eu sou um sardinha no mercado. Eu tenho que respeitar o que o mercado eu tenho que acompanhar os tubarões. Porque eu sou só um sardinha. Então, ganância é um dos maiores problemas do day trade. Falta de conhecimento é um problema no day trade. Você querer fazer muito mais do que você tem de dinheiro é um problema no day trade. Aí as pessoas falam, pô, o day trade é jogo, é cassino. Não é cassino. Day trade é estudo. Day trade, cara, eu tô no mercado desde 2005, desde 2020 eu tô no day trade. Cara, até hoje eu estudo o swing trade, até hoje eu faço meus estudos e estudo muito. Até hoje eu estudo o day trade, porque o day trade ele é imenso, ele é gigante, ele tem fluxo, ele tem... Falando de day trade, só de day trade, ele tem fluxo, ele tem renko, ele tem gráfico atemporal, que é os 31P, o 3P, o 4P, o 5P da vida. Ele tem o price action, ele tem setup, tem VWAP, tem média móvel, tem MACD, tem ajuste, tem pivô, tem banda de Bollinger. E aí o cara entra no mercado, pô, eu estudei durante anos na minha vida, pô, e deu errado. Cara, foco, estude As coisas começaram a dar resultado no mercado financeiro para mim, é óbvio, mental. Começou a desgringolar porque depois que eu fiquei dependendo do mercado. Depois que eu comecei a tratar o mercado como respeitando o mercado, eu comecei a viver a minha realidade. Qual é a minha realidade? Porra, a minha realidade é essa. Eu só posso comprar isso. Eu só posso manusear financeiramente isso. Eu só posso perder isso. Respeite seu dinheiro. Respeite sua grana. Outra coisa importante. Procure se especializar em um ativo e procure se especializar em um indicador ou 2 indicadores. Eu trabalho muito bem as VWAP ou os ajustes, eu trabalho muito bem as médias móveis, eu opero muito bem banda de Bollinger. Cara, se especializa nas bandas de Bollinger, no ajuste, só opere isso. Cara, eu sou bom no índice, não sou bom no dólar. Não fique pulando de galho em galho, que esse é outro erro que eu cometi.
que foi estudar tudo. E aos poucos você vai aprendendo, você vai melhorando. Só que aí você já tem uma técnica que você utiliza. Cara, eu utilizo média móvel e VWAP. Só que eu já estudo Renko, eu estudo tudo. Eu estudo setups, porque tem que continuar estudando. Mas a minha operação, que é a operação que tem dado certo, eu foquei nela durante muito tempo. Entenda a preocupação desse bate-papo. Entenda a preocupação de dar certo no day trade, de pensar no day trade como uma opção de renda e não uma opção de renda de ficar milionário porque o mercado financeiro vai me deixar milionário. Ele pode até acontecer isso. Para acabar, eu já contei essa história milhões de vezes, mas eu gosto muito de contar porque é uma história que marcou minha vida. Quando eu trabalhava, assim que eu comecei no mercado financeiro, eu ganhava R$ 1.612. E aí simplesmente apareceu uma informação no Jornal Nacional do ministro de Telecomunicações, isso em 2005, 2006 mais ou menos, enfim, o ano em si eu não lembro. E ele dizia o seguinte: vamos reativar a Telebrás. A Telebrás valia 4 centavos. Eu peguei os únicos R$1.000 que eu tinha, esses R$1.000 se transformaram em 38 mil. Porra, foi sorte? Foi sorte. Mas se eu tivesse conhecimento, talvez até hoje eu tivesse com ela e eu tivesse milionário, porque ela já chegou a R$38, para você ter uma ideia. Então, eu tivesse milionário hoje, nem day trade eu estaria fazendo, ou vivendo só de dividendos. Faltou conhecimento, eu dei sorte, mas faltou conhecimento para poder ganhar mais. Pensa nisso. Ele tem o poder de transformar. O conhecimento para ganhar, inclusive, é importante. Não conte com a sorte. Eu já contei muito com a sorte, mas a sorte ela pode te trair. Marcelo Papo de Sardinha, novamente deixa um comentário, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Obrigado por tudo e fui!